Feliz sábado, queridos. É uma alegria estar aqui com vocês neste dia tão especial, neste sábado. Foi muito bonito também a apresentação, a dedicação dessa linda bebê e realmente estamos hoje de festa. Eu vi algumas pessoas que estavam em pé, talvez já se localizaram aí, porque temos alguns bancos livres aqui na frente. Tem algumas pessoas que estão talvez em pé, vocês podem vir aqui na frente, tem vários lugares que estão livres aí para vocês se assentarem, ficarem confortáveis para o estudo da palavra do Senhor. Estou contente de estar aqui nessa manhã e também estar com minha esposa, Lisley. Ela se criou um bom tempo aqui nessa comunidade, então está muito feliz também por rever alguns amigos e se sentir aí de volta em casa, né? E a nossa pianista é Lisley, né? Na verdade, os pais se inspiraram no nome dela, da pianista que está aqui presente. Então, agradeço a Lisley original, né? Por ter inspirado aos meus sogros e hoje eu tenho a minha Lisley, né? Agradeço ao Senhor por isso. Como o pastor falou, estamos aí, é uma combinação de Argentina com Brasil, né? Inclusive nós casamos no final de uma Copa América, né? 2004 foi a final da Copa América e dentro da igreja, 5:30 da tarde, estava aí Brasil com Argentina. E lá no estádio de futebol era Brasil contra a Argentina. Adriano fez o gol no último minuto. A Argentina perdeu a cabeça, foram os pênaltis e Brasil ganhou. E a noiva estava feliz e eu estava contente também, então estava tudo bem. Se a noiva estava feliz, estava tudo bem, né? Então, somos muito felizes, nós moramos aqui no Brasil um bom tempo, depois voltamos para a Argentina e agora estamos morando um pouco aí em Brasil, aí em Brasília, e bom estar aqui com vocês nesta manhã. Abram suas Bíblias no livro que os adventistas do sétimo dia somos doutores, temos um doutorado, sim, um doutorado aí bem ilustre. Qual é esse livro? Qual é o livro que somos doutores? Apocalipse, Gênesis, uma ponta a outra, né? É o Gênesis, amados. É o Gênesis. Quantas vezes você começou o ano bíblico? Com ânimo, com disposição, com alegria. Este ano eu vou estudar o ano bíblico e tá. Então vocês conhecem perfeitamente o Gênesis. Então nem precisaríamos ler, está decorado esse texto. Gênesis capítulo 12. Gênesis 12. Quero reforçar aquilo que foi até falado na hora da escola sabatina. Vocês, alguns meses atrás, receberam um grupo muito especial, que é o ITEC, que é uma instituição da nossa divisão. E pelo que foi conversado, falado aqui, percebemos que vocês receberam muito bem o nosso grupo, né? E agradecemos realmente, se sentem aqui em casa, nessa família, como igreja, estão à disposição da igreja para colaborar no que for necessário e possível e se somar nas atividades, né? Então, muito obrigado pelo carinho de ter recebido aí o nosso grupo, sim, tão especial do IATEC. Tirem proveito, né, desse grupo servidor da divisão. Gênesis 12, vou ler um versículo, é o versículo 5. Gênesis 12, 5. E diz assim: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram.
Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, porque nessa manhã, ao abrir a Tua Palavra, sabemos que o Senhor falará ao nosso coração. Conversa conosco, que possamos tomar decisões importantes a Teu lado nessa manhã. Pedimos no nome de Jesus. Amém. As crianças ouviram hoje de manhã a história deste personagem. E nós vamos contar um pouquinho mais a história de Abraão agora. Tem muita criança aqui, né? Eram uns 100, né? Ou vários, né? Não sei quantos, mas tinha bastantes, né? É bom. Levaram a sério. Multiplicai. Coincide com a lição da escola sabatina, né? Né, professor? Gênesis 12:5 tem essa declaração interessante. Diz aqui que Abraão com sua família saiu para a terra de Canaã e a Canaã chegou. Eu gosto dessa declaração. Me chama a atenção, isso aqui é bonito. Não é simplesmente uma frase, não simplesmente é algo que aparece aqui registrado. Aqui fala de uma determinação, de um objetivo. Diz que saiu para Canaã e a Canaã chegou. Que bom! Olha, se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio no túmulo de Abraão. Vocês sabem que o epitáfio é aquela frase especial que se escreve na lápide de uma pessoa, família, com lembranças e recordações, escreve algo específico, especial. Se eu tivesse esse privilégio, com certeza seria esta a frase que acompanharia a vida deste homem. Um homem que saiu para Canaã e a Canaã chegou. E sabem, há muitos tipos de epitáfios e lindas frases, os familiares escrevem, né? Algumas são curiosas, outras são bem interessantes, outras são engraçadas. Tem uma, dizem que é no Goiás, não sei realmente, mas dizem que é no Goiás, que é de João Silveira. Diz, aqui jaz João Silveira contra a sua própria vontade. Achei interessante, né? Tem uma que eu li de uns filhos para seu pai, dizendo: pai, te extrañaré, teremos muitas saudades, te amamos muito, Roberto, Ernesto, Carlos, e entre parênteses, exceto Daniel, que não deu nada para isto. Uau! Deixaram até registrado lá, né? Não pagou nada do funeral. Tem um que diz aqui: jaz um homem que tirou até a última gota do prazer da vida. Os amigos, os familiares o reconheciam como um hedonista, como um amante dos prazeres. E assim também ficou registrado. Tem um que diz: jaz aqui um homem, bom pai, excelente esposo, mau eletricista. Morreu eletrocutado. Que trágico. Tem uma esposa para seu esposo que diz assim: eu te disse que você estava doente. Uau! Li um na internet, não sei se é real este aqui, de um genro para sua sogra. Vocês sabem que os genros amam muito as suas sogras, têm um apreço especial. E diz: Senhor, espero que a recebas com a mesma alegria que eu te envio. Tem um muito bonito, de John Daxon Sr. E diz assim: aqui jaz um homem que viveu para orar. Uau! Já pensou ser conhecido, lembrado como um homem de oração?
Lá em Battle Creek tem um bonito também. Aqui está o homem mais honesto deste povo. Qual John Bates procurou ele e aí começou a igreja nessa região. Bonito. Mas eu continuo preferindo esse aqui. Eu gosto dessa declaração. Aqui está este homem com algo que ele queria colocar na sua vida como um objetivo. E vai fazer de tudo para alcançar esse objetivo. Um homem que saiu para Canaã e a Canaã chegou. Mas sabem que nessa manhã não quero somente contar ou conversar com vocês acerca da história deste homem de Abraão. Eu gostaria de destacar a história de seu pai. E este é Terá. Eu entendo que também Terá foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus para estas terras distantes. Terá recebeu o chamado divino. E nós vemos aí no capítulo 11, no versículo 27, que aparece algo curioso. Diz aqui 27, 11, 27. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e Arão. E Arão gerou a Ló. Verso 31, vejam que diz. Tomou Terá a quem? Quem tomou a quem? Terá tomou a seu filho Abrão. Tomou a seu filho Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E que diz que fez Terá? Saiu Terá com eles de Ur dos Caldeus para ir aonde? Para ir à terra de Canaã. Ou seja, que o pai, o líder da família, recebe um chamado também divino para ir a estas terras que ele também não conhecia. E eu imagino a alegria deste homem ao receber o chamado de Deus e aceitar o chamado divino. Que bom quando alguém recebe, aceita e é feliz com isto. Eu me lembro quando recebemos o chamado para trabalharmos no norte do país, no Maranhão. Eu recebi um chamado para ser pastor no sul da Argentina, em Caleta, Olívia. Vocês virariam picolé humano de tanto frio que faz lá. Hoje está quente do lado que hoje de manhã, né? Com relação que as temperaturas que faz aí. E recebi um chamado para ser pastor no interior do Maranhão. O que eu faço, Senhor? Eu vou para minha terra, fico lá, ou estou no Maranhão, lá bem no interior. E bom Deus demonstrou de maneira clara que nós precisamos iniciar nosso ministério aí, no interior do Maranhão, e aceitamos, e estávamos felizes, contentes. Nosso distrito tínhamos 36 congregações para cuidar, né? Um distrito interessante, e íamos de barco, de jumento, de moto, a cavalo, né? Gostava de correr carreira de jumento com os irmãos, para visitar os irmãos lá, bem no interior. E eu feliz, alegre, contente de ter recebido um chamado divino, aceitá-lo e com a comprovação desse chamado divino. E Terá, imagino que estava muito feliz, contente. Eu posso imaginar ele conversando com sua família e vai lá, fala com seu neto Ló e diz: querido neto, o Deus dos céus nos está chamando para sair a outras terras. Vamos lá? Claro, eu vou contigo, eu vou. E agora ele vai falar com seu filho Abrão, o Abrão vai falar com ele. Eu não sei como será isto, mas eu sei que os dois compartilham o chamado de Deus para sair de Ur para estas terras. E felizes, contentes, os dois. E Abrão, eu posso imaginar pela declaração bíblica que diz assim: mas o Senhor lidera a caravana, o Senhor que é o chefe do clã. E eles tinham uma cultura patriarcal aí no Ur dos Caldeus, nessa região, muito forte. E quem era o líder era o pai mesmo. Então Abrão e Terá compartilham o chamado divino. E agora ele vai falar com seu outro filho, Naor. E chega para ele e diz: o Deus dos céus nos chamou para sair dessas terras e vamos fazer uma grande nação. E agora, talvez uma posição distinta, Naor diz assim: o Deus dos céus. Muito bem. E como é o nome desse Deus? Uma boa pergunta, filho. Eu não sei muito bem. Eu sei que é o grande Deus, é o tremendo Deus. E Ele é o único Deus que nos está chamando.
Ah, muito bem. E nos está chamando para ir aonde? É outra boa pergunta. Ele não nos falou sobre aonde a gente vai. Pai, eu não sei o que aconteceu com o Senhor, mas eu não vou deixar Ur dos Caldeus para ir a essa terra que o Senhor nem conhece, para seguir a um Deus que tampouco parece que está muito claro quem é. Eu fico. E vocês podem perceber que na lista daqueles que saem de Ur dos Caldeus, Naor não está, Naor fica. Quem sai é Abrão, Sarai, Ló e esse grupo. Naor fica lá. E agora sai. Sai terá para ir a esta terra distante. E junta os seus, a caravana sai e começa nesse caminhar pelo deserto com essa caravana que os levaria para esta terra onde Deus os estava chamando. E quando eles vão, imagino, eles saem com sentimentos um pouco divididos. Por um lado, feliz, alegre, contente, porque Abraão aceita, juntos compartilham o chamado divino. Mas por outro lado, Naor fica. Mas o texto é curioso quando chega a um certo ponto aqui, que no versículo 31 diz assim, que tomou Terá sua família, saiu com eles de Ur dos Caldeus, e no final do texto diz assim, saiu para ir à terra de Canaã, foram até Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Uau, o que aconteceu aqui? O que aconteceu com a felicidade de um homem que aceita um chamado? Diz que saiu para ir a Canaã, chega em Harã, fica em Harã e morre em Harã. Olha, se eu tivesse o privilégio de escrever o epitáfio no túmulo de Terá, com certeza seria esta frase. Um homem que saiu para Canaã e nunca chegou em Canaã. O homem que saiu, mas nunca chegou. O que foi o que aconteceu aqui? O que passou pela mente deste homem? Estava tão perto, sabem, amados, queridos, desde Ur dos Caldeus até Canaã, a 1.600 quilômetros. Desde Ur até Harã, a 1.200. Faltavam 400. Ou seja, que a maior parte do percurso já tinha sido feito. Estavam muito perto, mas ele fica em Harã e morre em Harã. Sabem, aqui me fala talvez a tragédia de um homem que cansou do caminhar e ficou lá e disse, para mim já está bom por aqui, já está bom, me deixa aqui, eu não vou continuar avançando, para mim já talvez está bom. E sabem, isso aqui é a realidade de muitas pessoas que um dia saíram de Ur dos Caldeus, Deus os chamou, eles foram batizados, começaram uma caminhada e a caminhada era clara, e o objetivo era claro, mas no meio do percurso as forças esmoreceram. Parece que parou, parece que estancou, parece que parou no meio do caminho. E sabem, amados, nesse caminho para Canaã Celestial, diante dos obstáculos e problemas e dificuldades que nós todos temos, não é isto aqui que você passa o bastão para outro. Sim, a chama viva de pais para filhos, mas na hora de chegar no céu, é você que vai chegar, não é outro que vai chegar no teu lugar. É você que vai receber das mãos de Jesus a coroa da justiça, não é outra pessoa. Cansado da caminhada. Talvez é uma segunda possibilidade. Sabem, havia muitas caravanas que iam de um lugar para outro, nestas terras, no deserto. E uma caravana que talvez vinha de lá, ele perguntou, como são as pessoas de lá? Me fala um pouquinho. Eu tenho a resposta. 400 anos depois, quando os espiões voltam com um relatório e diz que as pessoas de lá são gigantes, que as cidades são fortificadas. Então, com esse relatório, provavelmente ele diz assim, eu vou chegar para esse lugar para enfrentar gigantes, para isso eu fico aqui.
Para mim está bom aqui. Sabem, amados, talvez esta é a tragédia de um homem que por medo a enfrentar os gigantes da vida, ficou no seu lugar e nunca chegou no seu destino. Gigantes. Gigantes que muitos de nós também enfrentamos no meio de nosso caminhar. Temos um objetivo claro, queremos chegar lá, mas estamos em Harã. Muitas vezes ficamos em Harã. E Deus nos chama, Deus nos diz, Deus nos alienta, nos motiva, nos anima. Mas estamos estagnados muitas vezes em Harã. Talvez é uma terceira possibilidade. Sair de viagem naquela época era uma tremenda aventura, né? E há um historiador judeu, Flávio Josefo, que diz que nos tempos de Jesus, as pessoas tinham que, se faziam uma longa viagem, tinham que vender tudo que tinham, deixar as contas pagas, se despedir da família, porque não sabiam se retornariam. Nos tempos de Jesus, imaginem os tempos de Terá e de Abraão. Então, talvez este homem chega em Harã, e sabem, Harã até hoje um lugar muito fértil, no meio do deserto, é bonito, águas, palmeiras, terra fértil. Talvez seja a tragédia de um homem que diz, para mim já está bom, e se conforma com um Harã. Esta é a história de 3 tipos de pessoas dos últimos dias. Esta é a história dos Naores, esta é a história dos Terás e esta é a história dos Abrães. Quem são os Naores? Os Naores são aqueles que gostam da igreja, são amigos da igreja. E o pastor, quando hoje de manhã nos cumprimentava e saudava a igreja, mencionou, alguns de vocês levantaram a mão dizendo, somos amigos da igreja, e estamos aqui, e nós ficamos muito felizes, porque vocês são bem-vindos, e esta aqui é tua casa também. Mas eu quero dizer para vocês, amigos da igreja, teu lugar não é Ur dos Caldeus, teu lugar é Canaã. Você precisa dar um passo a mais. Você precisa sair de Ur, porque Ur não é teu espaço, não é teu lugar. Aparentemente é um lugar confortável, é um lugar especial, é um lugar que toda a vida você viveu aí. Mas você tem que dar o passo da salvação para começar um caminho que te levará para o melhor de todos, e é para casa, e é para Canaã celestial. Para isso você tem que tomar uma decisão. Você tem que aprender mais de Deus, você precisa conhecê-lo melhor, aceitar esse chamado divino para sair de Ur e encarar uma caminhada para Canaã celestial, que é a nossa casa, e viveremos para sempre com o Senhor Jesus. Sim, Naores, amigos da igreja, tem que dar esse passo. Há um segundo tipo de pessoas, e talvez também estão aqui. São os Tarés. Sim, os Tarés. Ou os Terás. Os Terás. Sabe, lembra o dia de teu batismo? Quando você batizou, talvez não era o único, havia outras pessoas que batizaram com você. Mas alguns deles já não estão conosco. Saíram e enfrentaram um Harã tão grande na sua vida que estão em Harã. Mas talvez também tem Tarés dentro da igreja. Você sabe que muitas vezes há 10 anos, 15, 20, há 30 anos talvez você foi batizado ou muito mais. Mas alguns estão enfrentando harãs espirituais tão grandes que parece que não há muita diferença o dia que você começou a caminhar cristão e hoje. Talvez teu harão é tão grande, tão difícil, que você está perdendo de foco o verdadeiro sentido de estar aqui e ir para Canaã e de continuar caminhando. Hoje você não pode ser a mesma pessoa que há 20 anos atrás. Você tem que ser muito melhor, não porque você é melhor, sino porque Jesus trabalhou na tua vida, na minha vida, e hoje eu sou o melhor cristão.
e mais perto de casa, mais perto de Canaã. E amados, se Canaã não toma real sentido em nossa vida, é o combustível para seguir animados, com nossa esperança bendita de que Jesus vai voltar em nossa geração e vamos ir por fim a casa, para sempre com o Senhor. Canaã é nosso objetivo final. E também estão os Abraões. Abraão também ficou em Harã. Abraão também ficou em Harã. Talvez por causa de seu pai. Mas ele depois retomou a caminhada. E quando ele retoma a caminhada, é interessante que não vai direto para Canaã. Ele vai para o Egito e se desvia. E vai para um lugar e vai para outro. Mas o legal dessa história é assim: que no registro dos céus não aparecerá o nome de Abraão, um homem que saiu para Canaã, se desviou para o Egito e foi para cá e foi para lá e não sei, e fez isto e fez aquilo. Não, no registro dos céus vai aparecer assim: um homem que saiu para Canaã e a Canaã chegou. Eu também quero, você também quer, que no registro dos céus apareça este homem, esta mulher, saiu para Canaã e a Canaã chegou. Amados, não existe um Arão que seja tão grande que não possa ser enfrentado no nome do Senhor Jesus. Se você está vivendo uma doença espiritual, eu te digo, se levante na pessoa de Cristo e retome essa caminhada. Arão não é teu lugar. Amado, Ur dos Caldeus não é teu lugar. Você precisa dar o passo da salvação. Você precisa começar essa caminhada. Sabe, está tão perto. Para Taré estava tão perto, eram 400 quilômetros somente. Não desista por nenhum minuto da esperança de que eu e você moraremos eternamente em Canaã celestial. Sabe, alguns amados já descansam no Senhor. E talvez você está com saudade daqueles, né? De nossos queridos. Pensa todo dia nisso. Você não quer se reencontrar com teus amados? Isso não te motiva? Isso não te dá esperança? Então, meu irmão, fale para outras pessoas que Jesus está voltando. Viva hoje como que Jesus está voltando. Se levante se está em Harã e caminhe para Canaã. Porque essa é a nossa casa. Esse é o nosso lar. Eu quero fazer um convite. Sim, quero fazer um convite a teu coração. Eu sei que vários dos que estão aqui levantaram sua mão dizendo: somos amigos da igreja. Nós ficamos felizes, como falei, porque você está aqui. Mas você tem que tomar uma decisão. Ur dos Caldeus não te pertence. Jesus está preparando um lugar especial para você. Você gostaria de começar uma caminhada mais real, mais vívida ao lado de Jesus e ir para casa, ir para Canaã? Os amigos da igreja, aqueles que não são batizados na igreja adventista, desejariam seu coração também se unir a este povo e dizer: vamos juntos para Canaã celestial? Onde estão aqueles que são amigos da igreja? Levantem de novo a sua mão, por favor. Eram uns 10, 15 que estavam aí. Muito bem, pode levantar a sua mão. Que bom. Eu posso orar por vocês, para que Deus possa abençoar a família de vocês? Fiquem em pé então, aqueles que são amigos da igreja. Amigos, não são adventistas do sétimo dia, mas nos acompanham aqui. Podem ficar em pé. Eu quero fazer uma oração especial por vocês. Amém. Que Deus abençoe. Podem ficar em pé. Aqueles que são amigos da igreja.
Amém. Podem ficar em pé. Alguns levantaram a mão. Podem ficar em pé que eu quero fazer uma oração especial por você. E quero dizer algo bem especial também para vocês. Deus está chamando você e a tua família para um lugar onde não haverá mais lágrimas, dor, problemas, câncer, dificuldades. Nós vamos viver para sempre com o Senhor Jesus. E essa casa Ele está preparando para você. Mas você precisa sair de Ur. Precisa sair de Ur. Caminhe com força para Canaã. A confirmação disto é o batismo para a salvação. Estude a Bíblia. Ame Jesus. Aprenda mais dele. E caminhe para Canaã. Esse é teu lugar. Essa é a tua casa. Talvez tenha aqui também alguns terás modernos. E alguns Abraães. Você está enfrentando algum Arão na tua vida? Sim, um Arão espiritual. Só Deus sabe realmente. E está meio estagnada assim a tua caminhada para o céu. Talvez perdeu um pouquinho esse brilho nos teus olhos de olhar para o céu e dizer: é lá que eu vou. E quando você acordar de manhã, é aquela confirmação, mais um dia, mais perto da vinda de Jesus. Você tem a chama ardente da esperança de que Jesus voltará? Ou talvez já tenha apagado um pouquinho? Renova esse compromisso. Faça que Canaã e a vinda de Jesus possa ser algo real, autêntico e legítimo, não somente no teu discurso, senão na tua vida diariamente. E para você também se encontrar com seres amados, aqueles queridos que tanta saudade nós temos, e para que teu nome apareça como um homem e uma mulher que chegou em Canaã. Você quer confirmar novamente essa decisão diante do Senhor? Fique em pé, dizendo: Senhor, eu também quero chegar na Canaã celestial. Senhor, me ajuda, me dá forças. Talvez estou em um Arão espiritual, não consigo vencer algumas coisas. Pai, me dá forças. Me ajuda, Senhor. Sabem, Jesus voltará e nós iremos para casa. E quando as portas do céu sejam abertas, lá vai estar a pessoa de Cristo Jesus, meu Salvador, teu Salvador, dando as boas-vindas em pessoa. Bem-vindo a casa, filho. Bem-vindo. E vai ser aquele abraço especial. Ele vai colocar a coroa de justiça. Eu não sei em que posição da fila vou estar. Se for o último, está bom para mim. Eu fecho a porta e entro. Mas quero estar lá. Quero me reencontrar com meus amados que já não estão aqui. E estão esperando, descansando no Senhor. E abraçar o meu Senhor Jesus. E para sempre viver com Ele. O que te motiva? O que te motiva nessa vida? Se não for a esperança de irmos para casa. Queria fazer uma coisa a mais. Tem alguém aqui que gostaria de, numa breve fala, dizer: Senhor, me ajuda, quero chegar em Canaã. Senhor, eu quero ir com meu filho. Pai, eu me quero encontrar com minha mãe. Alguém gostaria de dizer isso aí? Eu desço e vou onde você está. Tem alguma pessoa?